Encontrando hoje em dia um problema muito sério como a gente vê as crianças. Como a gente está vendo as crianças, como as crianças estão vivendo. Isso eu converso com pais, com avós, com educadores. Educadores falam que tem os seus alunos, o que está acontecendo dentro das suas escolas, crianças com 6, 7 anos, o bullying que existe, a agressividade que existe, a falta de respeito entre os alunos e os professores, a falta de respeito entre os alunos e os seus pais, seus familiares, é uma coisa muito... E por que será que está acontecendo? Então, em consenso, a gente foi vendo algumas das coisas que podem estar acontecendo hoje, porque hoje a criança vê muito televisão, e a criança, quando vê muito televisão, assiste programas que têm muita violência. Então, há muita violência, muita agressividade, programas pouco educativos. A gente vê também que as crianças hoje estão vivendo dentro de lares onde existe muito conflito. Onde existe muito conflito, existe muita correria, existe falta de exemplo. A gente hoje encontra os pais tão perdidos dentro dessa agitação que está o planeta, como que essas pessoas ficam com pouco tempo de se preocupar em ser e estar cuidando das suas atitudes, de ser um exemplo para aqueles que estão próximos de você. Alguns pais também estão envoltos em bebida, em uso de droga, ou então, é uma coisa muito comum, elas têm com pouca atenção de dar atenção para o seu próprio filho. Eles estão dando pouca atenção para si e pouca atenção também para as crianças. Eu vejo uma coisa séria do grupo hoje, é a adultização dessas crianças. As crianças hoje são tratadas e elas perdem fase da sua infância. Já começa com 6, 7 anos, como se tivesse que ter namorados. E em vez de namorados, o correto era ter amigos, amiguinhos que eles brincassem. Hoje se adultiza a criança de pôr roupas ou se vestir como se fosse um adolescente. A gente observa a distância que essas crianças estão cada vez mais da natureza, as crianças e os pais. Quanto mais, como que a gente observa hoje em dia, os grupos de pais e crianças cada vez mais usando os aparelhos eletrônicos. Então as pessoas ficam voltadas o tempo todo. Isso daqui a gente vê. Como é que a gente pode resolver fazer alguma coisa, de uma coisa importante para curar esse processo de salvar essas crianças disso tudo? Eu acho que é muito importante as crianças terem tarefas. A tarefa é muito importante você dar para que elas se sintam umas pessoas que saibam fazer as coisas, que ganhem uma proatividade, desde tirar os seus brinquedos e arrumarem as suas coisas. No Japão é feito isso dentro das escolas. Nas escolas do Japão as crianças fazem a própria limpeza. A gente vê vídeos e a gente fala, nossa, essa cultura nos ensina muita coisa. Eu sei um trabalho muito bom, esse trabalho muito bom é pegar as suas crianças e levar para ver outras realidades. A realidade das pessoas que têm e que vivem próximo de você. Quando elas vão ver crianças que estão com um lar que tem menos recursos que o dela, que tem dificuldades com a alimentação, para elas estarem valorizando mais o que elas estão vivendo. É muito importante para que nós, pais e educadores, sejamos exemplos de atitude como a gente trata aqueles que estão próximos de nós. Quando a gente trata as pessoas e quando a gente trata o próximo, essas crianças são educadas pelo nosso exemplo. Uma coisa muito importante para a gente estar fazendo esse socorro para a criança é a gente fazer rituais sagrados nas refeições. Eu acho que a gente hoje está muito afastado da família, a gente se une pouco, a gente tem pouco tempo. A gente fica muito vendo mensagem, passa muito tempo preocupado com muita coisa e esquece de criar esse ritual. Acho que é muito importante dentro do grupo familiar, todo mundo se unir para estar mentalizando ou agradecendo as coisas que a gente tem recebido. Acho que para acalmar as crianças, a gente tem que fazer um trabalho de solução dentro da família, onde a gente começa a estar se unindo e orando uma vez por semana, agradecendo as coisas que a gente tem tido. Isso daqui é uma coisa muito importante para a gente entender. E a gente sabe que está escrito no Evangelho, quando uma ou duas pessoas estiverem orando, eu estarei no meio delas.
delas. Então, para socorrer criança, tem muita atitude para ser feita. Fazer com que ela se aproxime da natureza. Fazer que a criança participe dos trabalhos da casa, que se sinta uma pessoa proativa, que se sinta uma pessoa humanizada, que entenda a natureza, que conviva com os animais, que conviva com a felicidade, que conviva com o amor.